Agora sim, a nossa Masterclass maravilhosa, nossa Masterclass semanal, né, o nosso presente para a comunidade Saúde Mental 5D. E hoje estou aqui, né, então, para quem ainda não viu nenhuma aula ou não me conhece, sou Ricardo Frota, sou médico psiquiatra, né, está aqui a Ananda maravilhosa, nossa parceira de milhões, né, aqui que ajuda a gente a organizar tudo isso aqui, para trazer o melhor conteúdo de saúde mental para vocês, com profissionais super gabaritados, que são da minha confiança, e que eu tenho certeza que vai passar conteúdos incríveis para vocês, para levar mais e mais possibilidades de cuidados com a saúde mental, né, sem remédios, porém, claro, trazendo todas as possibilidades, inclusive os remédios, para que agregue mais conhecimento para vocês, porque saúde mental, antes de mais nada, é conhecimento. Se a gente tem conhecimento como é o nosso funcionamento, consequentemente, temos muito mais oportunidade de fazer melhores escolhas na nossa vida. Fazer boas escolhas é saúde mental. Então, quero apresentar aqui para vocês, com muita alegria, esse que é o meu grande amigo, né? Já fomos terapeutas dos eventos do Roberto Chinhachique, da equipe do Roberto, já atuamos juntos em eventos também. Dr. Rubens Salomão, né, médico neurologista, psiquiatra, entre outras coisas, ele pode, inclusive, se apresentar melhor para vocês. Vamos falar sobre psicossomática. É com você, meu querido. Seja bem-vindo, o microfone. Olá a todos. Frota, bom te ver novamente. É um privilégio, viu, Frota? Fiquei muito feliz quando recebi seu convite. O Frota é um amigo, né, de longa data aí. Quando tem alguma dúvida, Frota, o que você acha aí de estudar psiquiatria por essa escola, por essa faculdade? O Frota sempre aí disposto com boas orientações. Então, é um privilégio, meu amigo, uma honra aí poder participar. Vou falar solto aqui, vou falar livre, de uma forma aí que acho que eu falo aqui, a gente tem esse bate-papo e quem quiser perguntar, fica à vontade. Acho que depois, né, você deixa um espaço para as pessoas para perguntar depois. Sim, sim. Então, Frota, o tema que ficou hoje foi psicossomática, né? Exatamente. Então, maravilha. Então, posso começar falando um pouquinho da psicossomática, do conceito. O conceito aí da psicossomática é uma associação, uma interação, quando um conflito e até uma doença psíquica, um estresse, ele é tamanho que a psique, né, que Hipócrates falava da psique, da alma, do espírito, ele não suporta e passa para o soma, né, que é o nosso organismo, o nosso corpo. Por isso, psicossomática seria a interação, a associação. Quando a doença da alma, a doença do espírito, o conflito do espírito, acaba aí a resiliência não sendo suficientemente boa ou suficiente para suportar aí esse estresse e acaba manifestando no corpo. A medicina, então, a psicossomática começa junto da medicina, desde Hipócrates, relacionava aí a alma com o corpo. E nos últimos estudos, a medicina está voltando a relacionar, depois de estudar toda a genética, toda a fisiopatologia, entenderam que a gente descobriu o nosso genoma inteiro, mas tem doenças que não são explicadas nem por vírus, nem por bactérias somente, e nem somente pela parte genética. Então, tem um componente emocional muito significativo, só consegue essas doenças ser explicadas pelo esse componente emocional. Então, vou dar um exemplo aqui de um estudo que talvez chamou bastante atenção, chama Freiras de Notre Dame. Esse estudo durou mais de 30 anos. Eles começaram a perceber que num convento ali de Freiras de Notre Dame, as freirinhas viviam mais de 90 anos, próximos dos 100 anos, mais de 100 anos, e não tinham doença neurodegenerativa, não tinha nenhum tipo de demência. Então, eles foram estudar essas freiras durante esses 30 anos, fazendo avaliação cognitiva, para avaliar se tinha um declínio cognitivo, se elas começavam a perder a memória, a função executiva, e nesses
anos de estudo, elas não perdiam essa memória, mantinham um nível de cognição. E elas doaram o cérebro para pesquisa. Quando elas faleceram, esse cérebro foi doado para o Instituto de Cérebro de Londres para ser feita aí uma análise patológica. E o que foi descoberto nessa análise? Que apesar do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista clínico, elas terem uma cognição 100% preservada, do ponto de vista anatomopatológico, elas tinham acúmulo de proteína beta-amiloide. O acúmulo de proteína beta-amiloide é o responsável pela doença de Alzheimer. Então começaram a perceber como essas freiras, o que elas têm que elas não desenvolvem doença neurodegenerativa, mesmo tendo aí a fisiopatologia da doença neurodegenerativa. Então, num estudo de 2020, um estudo sueco que saiu na JAMA Neurology, respondeu essa pergunta. Eles viram que 80% das doenças neurodegenerativas vasculares estavam associadas, estavam relacionadas à desordem de estresse e 30% da neurodegenerativa primária. Ou seja, tirando todos os fatores de risco, tabagismo, sedentarismo, isolamento social, que de uma certa forma a gente também pode relacionar à psicossomática, né? Porque um paciente que tem aí sobrepeso, pode ser que esse sobrepeso seja aí também uma somatização, pode ser que no fundo, seja algo que está faltando do ponto de vista emocional, espiritual, e que vai para o sobrepeso, ou o tabagismo, né? Também pode ser aí um conflito, uma agitação, onde esse cigarro preenche um vazio, um buraco, ou até mesmo o etilismo. Então, essa porcentagem, talvez, de doença puramente relacionada ao estresse, seria até maior se relacionasse outros fatores como tabagismo, etilismo, sobrepeso, sedentarismo, isolamento social, mas só relacionado ao estresse. O que é o estresse? Vamos entender estresse tudo porque é luto, perda, mágoa, ressentimento, culpa. Tudo isso são desordens relacionadas ao estresse. E doença neurodegenerativa, vamos entender Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, são todas doenças aí neurodegenerativas. Então, 80% das neurodegenerativas vasculares e 30% da neurodegenerativa primária está ligado a desordens relacionadas ao estresse. Então, nós podemos concluir, então, que as freiras não têm estresse? Não, não podemos concluir isso. O que a gente pode concluir é que as freiras têm formas de lidar com o estresse que talvez nós não temos. Que talvez aí nós, neuróticos, seres humanos comuns, aí não temos essas ferramentas para lidar com o estresse. E que ferramenta é essa, né? Vamos estudar o hábito de vida dessa freira, entender que ferramenta que é essa. Então, seria aí um suporte psíquico para que não haja uma quebra, para que essa psique não precise passar a doença para o corpo, porque ela consegue ali lidar com a doença do ponto de vista psíquico. Então, essas freiras, elas tinham uma reserva psíquica, uma resiliência que nós, a maioria aí de nós, não temos. E o que é essa reserva psíquica? O que é composta essa resiliência? A reserva psíquica, a resiliência, além de fatores comportamentais, fatores ambientais, forma de lidar aí com o problema, esse significado que dão, é exercer a fé. A maior diferença entre essas freiras e a população comum era exercer a fé. Quando a gente fala exercer a fé, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de consciência espiritual, estou falando de um propósito, estou falando de um significado, estou querendo dizer de caridade, de perdão, de amor, de afeto, isso que foi considerado aí que essas freiras tinham a espiritualidade desenvolvida.
Elas exerciam a fé delas dessa forma. E aí viram, com outros estudos, que quanto maior a reserva psíquica, maior a resiliência, é menor a chance de adoecer. Então, quanto maior o quociente espiritual dessa pessoa, quanto maior a fé, quanto maior a caridade, quanto maior o amor, quanto maior o perdão, quanto maior o propósito, menor a chance dessa pessoa ficar doente. Tá, mas e a pessoa que já está doente, né? Teve um conflito aí. Eu vou dar um exemplo aqui de doenças que são diretamente, por estudo científico, eu dei o exemplo da doença neurológica, degenerativa, que eu estou puxando aqui a brasa para minha sardinha. Mas a gente pode dar exemplo de neoplasia, de câncer. Todo mundo já ouviu história de uma senhora que teve aí uma perda, às vezes um óbito de um filho, às vezes uma separação do marido, e aí evoluiu com um tumor de mama. Não tinha gene, não tinha uma história, mas desenvolveu aí um tumor de mama, ou um tumor em qualquer parte do corpo, ou um homem aí também que tem um processo ali no trabalho de estresse, de violência, de assédio moral. Esse homem aí fica bastante tempo, de repente desenvolve uma neoplasia no estômago, né? Ou a doença autoimune. Vamos dar exemplo de doença autoimune. Esse paciente, um jovem, todo mundo já viu também, termina um namoro, fica anos estudando no vestibular, ou repete de ano no colégio, ou na faculdade, e aí o próprio organismo começa a combater o próprio organismo, que são as doenças autoimunes. Tem um órgão-choque, o órgão-choque a gente chama de quando tem uma perda de homeostase, de equilíbrio psíquico, o próprio organismo vai atuar, vai atacar esse órgão-choque. O órgão-choque pode ser a garganta para algum de nós, de outros pode ser o estômago, diarreia, dor de barriga. Para outros podem ser dor de cabeça, insônia. Vai ter aí um impacto nesse órgão-choque. Outros a pele. E aí é o próprio organismo combatendo o próprio organismo. Uma doença aqui que é diretamente ligada à psicossomática. Não é indireta, é direta. É a síndrome de Takotsubo, que é uma doença aí, é um infarto do miocárdio depois de um evento traumático, de um evento estressante. Outra doença que é diretamente ligada ao estresse, a desordem relacionada ao estresse, é a doença de Karoshi. É a síndrome de Karoshi, que a pessoa morre, tem um AVC, um infarto, secundário ao estresse. Aí, essa síndrome de Karoshi está relacionada diretamente ao estresse no trabalho, especificamente no trabalho. Então, são exemplos aí de doenças que são secundárias a uma perda de resiliência psíquica, quando essa resiliência se rompe. Então, quando essa resiliência se rompe e tem essa doença, o que faz agora? Aí foram estudar os pacientes doentes. Como eles lidavam com a doença também era um componente fundamental no desfecho, no prognóstico dessa doença. Então, de novo, quanto maior a reserva psíquica, maior a resiliência, maior o amor, a caridade, o significado que ele dava para a doença, ou seja, maior o quociente espiritual, maior a fé dessa pessoa, melhor era o prognóstico. Ela dava um sentido para essa doença. Ela não deixava com que a doença, não entendia a doença como um castigo, ou como algo, porque ela entendia que aquilo era um espaço, um acontecimento, para ela chegar num lugar onde não conseguia chegar antes, a olhar de um ponto de vista que não conseguia ser visto antes, a dar um significado para a vida que não conseguia dar antes. Então, tem um paciente que é um paciente meu, que é um padre, deixa eu ver se eu tenho o livro dele aqui. Não anotei. Mas, enfim. Chama Transformando o Limão em uma Limonada, chama Padre Marlon Múcio. Ele fala muito sobre isso. Uma vez, ele tem uma doença que é a doença do neurônio motor. É uma forma genética da esclerose lateral amiotrófica. Ele não estava conseguindo se mexer e estava sorrindo, estava feliz.
E eu falo, mas como que ele está feliz, não conseguindo se mexer, não conseguindo fazer isso aqui, ó? Eu falei, mas como o senhor consegue, né? Tá bem? Ele falou assim, se eu não estou conseguindo levantar o braço, é porque eu não preciso levantar o braço para fazer a missão que Deus me colocou aqui na Terra. Porque se eu precisar levantar o braço, ele ia me dar força para levantar. Então eu não preciso, então está tudo bem. Então é algo assim, né, que até surpreende. A gente não consegue olhar por esse lado, mas a gente consegue ver aí como a reserva psíquica, a resiliência do paciente leva ao desfecho clínico diferente. Esse exemplo que eu estou dando para o Ademar, e a doença dele aí, ele está funcional quando a maioria das pessoas não consegue chegar na adolescência. Ele tem quase 50 anos e está funcional aí, não é fácil, né? Os sintomas estão ativos, mas a forma como se manifesta nele é uma forma diferente. O desfecho, o prognóstico, é um prognóstico diferente. Então, resumindo, então, o resumo da ópera. O que é a doença psicossomática? É quando a gente não consegue ver que a gente está no caminho errado, a gente não consegue perceber que o que a gente está fazendo não tem o mínimo sentido, a gente não está cuidando do nosso espírito, não está cuidando das nossas amizades, não está cuidando da gente, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa família, está fora da... Está vendo só uma coisa, né, Frota, que na psiquiatria a gente chama de dissociar. Dissociar, a pessoa só vê uma coisa e esquece o resto. Então, quando a pessoa está, entre aspas, tá, dissociando, vendo só alguma coisa, esquecendo, o resto da doença aí vem para o que no cérebro estava sendo ignorado, porque o cérebro não conseguia lidar com aquilo, agora o corpo vem mostrar. Então, a doença psicossomática, que talvez em maior ou em menor grau, todas as doenças têm um componente psicossomático. Então, não é a gripe. A gripe também. Se espirram numa sala, não é todo mundo que vai ficar doente. Tem gente que pegou Covid e morreu. Tem outras pessoas que pegaram Covid e tiveram uma gripinha, nem desenvolveram sintomas. Porque você fala, mas a gripe, o vírus pega qualquer um, mas o sistema imune está diretamente ligado ao sistema límbico. Então, o sistema límbico é o sistema das emoções. Quanto maior resiliência, maior reserva psíquica, melhor o sistema imune. Melhor o sistema límbico consegue lidar, mais fortalecido, melhor o sistema imune, combate melhor a infecção. Então, mesmo a infecção, às vezes, o Frota está familiarizado com isso, às vezes o paciente, até um acidente é uma psicossomática, até um acidente é um aviso, quebra a perna do paciente, deixa ele um mês ali na cama, para ele ver alguma coisa que ele não está vendo. Então, a psicossomática, a doença, não é um castigo. Não é? Por que tem a doença? Um castigo? Não, é um aviso. Tentando te mostrar algo que você não está vendo. Então, a doença, ela, se precisar jogar na cama, se precisar tirar força por um tempo, ela vai agir dessa forma para que você volte aí para o caminho saudável da vida, volte a olhar de uma forma funcional para o teu desejo, para a tua história. Então, a doença, tratar a doença, né, Frota, só tratar a doença, esquecer do paciente, esquecer da dinâmica, não adianta, porque você trata a doença e se ele não mudou o que ele precisava mudar, se ele não voltou para o caminho saudável da vida, se ele não viu o que precisava ser visto, vai vir outra doença. Ou a doença vai voltar cada vez mais forte. Então, a psicossomática é uma defesa do organismo, né? Como se todo mundo se fosse se jogar num colchão, bota o braço. Não tem jeito de não botar um reflexo. Ou quando joga alguma coisa no rosto, os olhos fecham. É impossível não ser assim. É nosso reflexo. Então, a doença psicossomática é um reflexo de defesa, é uma resposta do organismo de defesa, para que a gente saia do caminho doente e volte para o caminho saudável. Então, se tem uma pessoa, um paciente, a gente fala paciente, né? Mas se tem uma pessoa num caminho disfuncional, sei lá,
um caminho disfuncional, uma dinâmica disfuncional. Eu não vou dar exemplo aqui, mas algo que está gerando um estresse, um desconforto, mas ele não consegue olhar para aquele estresse, para aquele desconforto. Então vem um reflexo, né? Entenda uma defesa do organismo que ele vai ter que fazer com que aquele paciente olhe o desconforto, que ele consiga lidar aí com o que ele não quer lidar. Então, ele impede o paciente que, se ele não olhar para aquilo, se ele não lidar com aquilo, vai ter consequências aí graves. Aí sim ele vai morrer, aí sim ele vai enlouquecer. Então, a psicossomática vem aí para que ele olhe e volte para o caminho saudável da vida. O papel da resposta psicossomática é um papel aí de um caminho para a saúde. O que estava doente era a forma como o paciente não estava vendo aquela questão, ou a reserva psíquica, a resiliência dele não estava sendo suficiente para suportar aquela questão que não elaborada na mente, não elaborada na emoção, não elaborada no espírito, ela levou à doença física. A gente vai lembrar de uma dor de cabeça depois de uma notícia ruim, de uma gastrite depois de estar com raiva de alguém, e a gente vai, todo mundo já passou por isso, e todo mundo entende que é alguma raiva que não conseguiu elaborar, ou algum desconforto que não conseguiu elaborar, que virou uma dor de barriga, virou uma, uma dor de cabeça, e a medicina hoje conseguiu ampliar isso. Que mesmo as doenças neurodegenerativas, tumores, doenças autoimunes, é um desconforto da alma, é uma doença do espírito, é uma perda de suporte, de resiliência, seja por falta de fé, né, e de novo, de espiritualidade, de ressignificar, não ter recurso para ressignificar aquilo que aconteceu e acaba muitas vezes adoecendo. Então a doença, não adianta nada tratar a doença se não tratar o mecanismo, a causa da doença. Mesma coisa que a pessoa está com febre, você dá a medicação para a febre, mas você não entende o que está causando aquela febre. Então, é importante aí olhar para a causa, né, Frota? É isso aí. E a gente bem sabe, né, meu querido amigo, que não só a gente sabe, como a medicina também tá direcionando, né, como você falou, está fazendo um caminho de volta, porque eu acho que teve essa separação, né, lá na idade da peste negra, quando teve aquele caos que dizimou um terço da população europeia, e em que as religiões não explicavam, né, ou não salvavam realmente as pessoas daquelas condições inóspitas. Muita gente morreu, e aquilo foi, olha para você ver que coisa interessante, aquilo ajudou a evolução da ciência, né? Porque as pessoas queriam respostas mais palpáveis de como de fato, e aí ali começou, né? E aí um tempo depois veio o advento da penicilina benzatina, que é o famoso bezetacil, e ali a gente começou a ver um crescimento da ciência em detrimento da religião. Só que ao invés de andarem abraçados, foram se separando. E aí a ciência e a espiritualidade foram se tendo essa dissociação, e que ainda existe essa dissociação, embora estão voltando a andar novamente. Eu diria que estão ensaiando um crush novamente, né? De procurar se interligarem, se conectarem novamente. Nesse período, a medicina foi procurar respostas, como você falou, na genética, na fisiologia, nas patologias, né, vírus, bactéria, e que foi maravilhoso, porque abriu um espaço para o entendimento mais concreto, mais racional sobre muitas coisas, porque isso é importante nesse mundo material, mas viu que ficou limitado, principalmente quando se depara com as emoções dos seres humanos, aí um médico olha para a cara do outro e fala, e agora, né? Eu não sei como é que a gente resolve isso. Ah, é emocional, né? Então a gente escuta muito falando isso. Ah, não deu nada nos seus exames, você não tem nada, deve ser coisa das suas emoções, deve ser coisa da. Claro que não é nada, muito, começa aí, né? E aí vai e manda as pessoas para psicólogo ou para psiquiatra,
Só que se manda muitas vezes para esses profissionais que ainda têm essa visão cerebrocêntrica, né? Ou seja, fica procurando ainda as respostas no corpo físico, continua com a limitação no tratamento. E aí fica aquele processo de recidiva, que a pessoa melhora, piora, melhora, piora, e assim vai o resto da vida. Então, eu vejo que a medicina está começando a olhar para a espiritualidade novamente, porém mais madura, bem mais madura, né? E começando a integrar, associar uma coisa com a outra, e eu vejo que os profissionais, tanto médicos como também os pacientes, estão começando a cada vez mais dar importância dessas conexões que de fato existem, né? E o interesse pela ciência, pela espiritualidade está aumentando, né? Então, com toda certeza, eu vejo a longo prazo, né? Eu diria, cada vez mais e mais respostas em relação a isso. Porém, esses movimentos que a gente faz desde já, com toda certeza, é um abraço, é um acolhimento, né? É uma resposta que às vezes a pessoa não pode esperar a ciência comprovar tudo para ela se sentir ouvida, acolhida, para ela experimentar outras possibilidades, para ela vivenciar a sua sensibilidade, as suas percepções, as suas intuições, a sua espiritualidade, de modo que essas experiências são únicas, né? A gente não tem que nem esperar a validação do outro, pois a nossa espiritualidade, a cada um com a sua própria espiritualidade, realmente vivencia isso de uma maneira que consegue dar sentido para a vida. E acho que o mais importante é isso, a gente tem que buscar sentido para a vida. Senão a gente se perde tentando procurar resposta para tudo e não vive a vida. Só comentar, tem uma frase do Pastelli que ele fala assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Quer dizer, né? Quanto mais a ciência fala, não é possível, né? Chegou no genoma e não consegue explicar, porque algumas pessoas aí adoecem, e outras não adoecem. Ou você vê aquela pessoa que você fala, essa pessoa aí não faz exercício, não come bem, mas é uma pessoa de bem com a vida, né, Frota? Vai bem, evolui bem, tem uma longevidade. E outra pessoa você vê que malha, faz atividade física, faz exame de 6 em 6 meses, mas a psique ali não consegue suportar, né? A angústia emocional, a angústia espiritual. E é algo que é subjetivo, né? Não tem um exame que mostra a reserva psíquica, a espiritualidade, o quociente espiritual dessa pessoa. Eu acho que quando alguém inventar algum exame, essa pessoa vai já ter lugar cativo no céu, né? Porque é uma dor muito grande das pessoas, né? Você sabe muito bem disso, que às vezes quer uma explicação, uma resposta mais contundente, que às vezes para muitas outras condições, outras doenças, existem, né? Formas de mostrar, olha, é isso. Mas as questões mentais, emocionais, não tem como. A gente pede exames para descartar, não é para confirmar, né? Então, claro que existem biomarcadores que estão cada vez mais estudando né, os biomarcadores em questões da saúde mental, biomarcadores inflamatórios, coisas que alteram questões da saúde mental, mas ainda assim é uma consequência, não é a explicação da origem. Talvez o cortisol, né? Cortisol seja talvez um marcador do estresse, mas mesmo assim é muito subjetivo. Acho que a medicina, quanto mais caminha aí, acho que mais percebe, mais vê que tem muita coisa que não vê, né? Quanto mais a ciência avança, mais começa a perceber que tem muita coisa que não percebe. Eu falo às vezes para o paciente, mas isso cura? Eu falo assim, olha, você está me vendo de óculos aqui, ó. A medicina, ela consegue controlar os sintomas, consegue diminuir aí talvez as dores,
Mas cura pouco, né, Frota? Mesmo a cirurgia, uma ou outra que é curativa, né? A medicina por si só a gente está aí em 2025, né? Mas a medicina por si só é paliativa. A pessoa tem convulsão, tem que tomar medicação para convulsão, não tem uma medicação que cura a convulsão. A pessoa tem doença autoimune, tem uma medicação que controla os sintomas, mas não tem uma medicação que cura da doença autoimune. Então, a medicação que você falou no começo, né, ela é muito importante, faz parte aí do plano terapêutico, mas a medicina não consegue resolver tudo com o remédio, não consegue também diagnosticar tudo com o exame. Exatamente. Porque o tudo não está aqui, né? O tudo não está na materialidade, né? O nosso corpo físico, ele é tão breve e passageiro como uma doença que se manifesta, às vezes, de maneira silenciosa ou não, de maneira agressiva, mas da mesma forma que vem, pode ir, ou pode ficar e pode levar a pessoa, ou a pessoa pode ter realmente um sobressalto, né, de consciência, de resiliência, tudo vem para ensinar. A doença, as doenças, sem dúvida nenhuma, dos maiores aprendizados, uma das maiores escolas que a gente pode ter, porque a forma como a gente cuida do nosso corpo físico, se é com amor, com carinho, com cuidado, com atenção, desde aquilo que a gente come, ao nosso sono, a nossa movimentar o nosso corpo físico, escolher com quem a gente se relaciona, lugares que a gente frequenta, isso são lugares de muito Faz amor. um trabalho pra vocês aí hoje? E aí, tudo bom? Tudo bem? Um trabalho básico, né? Magione. Entendo bem. As mulheres amam, A medicina aí tá. mas é uma delícia. Bem-vindo, viu? Pra nós, eu Entra sei aqui. que é. Aqui. Nancy, poderia After que é o pior. mutar, por favor? Aí, pronto. Até me perdi. Sim, me relocalizei. Então, assim, a gente consegue perceber, ó, a pergunta da Lorena, a manifestação física de uma dor vem de um... Rubens, você quer passar algum slide, mostrar alguma imagem, ou a gente toca o barco assim? O doutor Ricardo e doutor Rubens, tem a Giselma com a mão erguida e a Dileide também. Ah, tá. A Giselma e a Edileide, tá. Pronto, depois eu posso fornecer para você os slides, aí você pode encaminhar para. Porque Ótimo. os slides nada mais são do que o embasamento científico do que a gente está conversando aqui. Ok. Então tem a foto de estudo, mas a gente pode aí, eu posso depois fornecer para você encaminhar para eles. Ok, perfeito, combinado. Maravilha. Então, vamos então para as perguntas aqui, ó. Vamos primeiro com a Giselma levantou primeiro, se eu lembro, depois foi a Edileide, e aí a gente vai para a pergunta aqui da Lorena, da Kátia, né? Kátia fez uma pergunta adiantada, né? Ela a semana que vem é a doutora Rita dermatologista, mas tudo bem, a gente vai responder também. Aí depois a gente vai para as perguntas do chat que vieram depois. Giselma, minha querida, se desmute, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei o nome do médico, porque quando eu entrei já tinha começado do outro médico aí que estava Tá aí na falando. telinha, ó, Rubens Salomão. Rubens, desculpa. Então, Rubens, a minha pergunta é o seguinte, diante de tudo que você falou, e o doutor Ricardo também já vem abordando aí, né, que as doenças a gente que cria, né, inconscientemente. Então, diante disso, se a gente cria as nossas doenças de acordo com as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí você falou que as freiras, as pessoas que exercitam a sua fé, tendem a ficarem menos doentes, né, por conta da fé. Então, baseado nisso, é certo dizer que se uma pessoa se mantiver com a fé assim, elevada, ou então, digamos assim, se colocar no estado presente, né? Porque quando a gente reza, quando a gente ora, ou até mesmo quando a gente medita, eu imagino que a gente fica no estado presente. Então, se manter no estado presente, sem preocupação,
sem preocupação com o futuro ou sem pensar no passado, pode equilibrar as nossas emoções e equilibrar mesmo as emoções e diminuir as doenças? Olha, Giselma, é uma pergunta muito interessante. É algo que a gente muitas vezes percebe, né, como as freiras ali, elas desenvolviam um acúmulo de proteína beta-amiloide no cérebro. Mas como a doença se manifestava clinicamente, era a ausência, né? Não conseguia a doença, de fato, clinicamente agir nas freiras ali. E é o que você falou, elas faziam a meditação, ou a oração, ou exerciam a fé delas, tinham um significado, um propósito para a vida. Então, eu concordo com você, você tem toda a razão. Quanto maior a fé, quanto mais a pessoa exercer a fé dela, maior a reserva psíquica. Quanto maior a reserva psíquica, a resiliência dessa pessoa, menor a chance dela ficar doente, porque ela consegue ali lidar com o estresse, manejar o estresse, manejar as dores do passado, a ansiedade do futuro. Então, ela pode até adoecer, mas a forma como a doença vai se manifestar no organismo dela é diferente. Por exemplo, eu dei o exemplo do Covid, né? A pessoa pode até pegar o Covid, mas se ela tiver com o sistema límbico preservado, se ela tiver com a reserva psíquica, se ela estiver exercendo a fé, se ela for resiliente, se ela tiver um alto quociente espiritual, provavelmente esse Covid aí, com o sistema límbico vai fortalecer o sistema imune, ela pode até contrair, mas a manifestação vai ser muito menor que uma pessoa que está angustiada. Né, Frota? Tem uma história que o Shinashi conta que ele fala que chegou a peste, foi no reino, né? Chegou, na verdade, a morte e falou assim, olha, se eu estiver falando aí, não for essa história, você me corrige. Mas a morte falou, ó, vou matar 100 mil pessoas desse reino. Vou mandar uma peste aí para matar 100 mil pessoas. Aí o rei lá do responsável pelo reino falou, não, 100 mil pessoas é muito. Chamou a morte para conversar e falou, ó, não dá para você matar 100 mil pessoas, é mais da metade do meu reino. Você não pode fazer isso. Ela falou, mas é minha obrigação, eu sou a morte, tenho que levar as pessoas. Aí o rei negociou, conversou com ela. Ela falou, tá bom, já que se interessa tanto aí pro senhor, eu vou levar só 30 mil pessoas por jogar uma peste aí, 30 mil pessoas tá bom. Aí o rei falou, poxa, ia morrer 100, tá morrendo 30? Tudo bem. Aí deu uma semana de peste, morreram 10 mil. Deu 2 semanas, morreram 50 mil. Deu 3 semanas, morreram 100 mil. Aí o rei chamou a morte e falou, morte, você me enganou, você não tem caráter. Você falou que ia morrer 30 mil pessoas, está na terceira semana de peste, já morreu 100? Aí a morte falou assim, olha, eu só matei 30 mil. O resto morreu de medo. Então, o resto morreu porque não tem resiliência, porque não tem reserva psíquica, porque não exerce a fé. Então, esse eu acho que é uma boa história aí que ilustra bem o que você falou, Gisele. Mas acho que deu para essa história, acho que deu para linkar, né, Frota? Perfeito. Essa história é um encaixe do que a gente está falando. Exatamente, o Covid, né? Todas as pandemias, ou mesmo as próprias epidemias, é a epidemia do medo, né? O medo prolifera, porque o medo diminui o sistema, diminui a capacidade imunológica, né? Do corpo. Então, é claro que a gente fica mais suscetível, né? Porque diminui a resposta, como o próprio Rubens falou, a gente tem uma menor reserva psíquica e naturalmente a gente tem a tendência mais ir para o medo do que para a confiança, para a fé, né? Enfim. Gisela maravilhosa, adoramos a sua pergunta, muitíssimo obrigada. Sempre participativa, não tem uma aula que ela não faça pergunta, eu adoro. Obrigada a vocês. Agora é você, minha querida Edileide, pode fazer sua pergunta. Você tá sem som.
Desmuta aí, isso. Fala alguma coisa. Será que não é o fone? Tira o fone para ver se sai voz. Porque quando você entra no Meet, dependendo, você coloca autorização, né, para você logar a câmera e o áudio. Em último caso, sai e entra de novo. Em último caso, sai e entra de novo, a gente espera. Daí você entra na quarta pergunta. Não estamos ouvindo ainda. Sai e Nossa. entra de novo, minha linda. É, Porque daí ele já loga a tua câmera e a tua voz. ela saiu, será? Não, ainda não. Sai da ligação, entra de novo, e daí, isso. Ela já entra aqui. Daí temos tem a pergunta da Lorena ali, né, doutor Ricardo? Vamos ali, então. A Kátia também. Kátia primeiro, Kátia. Ó, alopecia, psoríase são doenças psicossomáticas. Tem uma cunhada que arranca os próprios cabelos e é muito estressada com tudo e todos. Essa é uma pergunta bem. Guarda essa pergunta para a semana que vem, quinta-feira, que é com a doutora Rita, que é dermatologista. Mas sim, existem doenças dermatológicas que, antes de mais nada, elas são psiquiátricas, né? Elas são psicológicas e acabam se manifestando com lesões de pele. Tem algumas doenças que são, de fato, genéticas e acabam levando a sintomas psiquiátricos, né? Tem as duas coisas. Embora a psoríase geralmente está em uma, a alopecia está em outra. Mas se o Rubens quiser acrescentar alguma coisa aí, mas essa pergunta fica muito melhor para a semana que vem, que a doutora Rita é dermatologista. Pronto. Está ouvindo aqui, doutor? Agora sim, pode fazer sua pergunta. Tá. Eu passei por uma situação dessas doenças psicossomáticas há uns 7 anos atrás. E aí foi diagnosticado como... eu esqueci o nome agora. Transtorno de ansiedade, e aí tinha algumas erupções na pele, mas era mais pela ansiedade e foi emocional também, né? Minha mãe teve transplante do coração e um monte de coisas aconteceram e eu acabei passando numa dermatologista, ela me passou um remédio super caro, nem lembro o nome, e aí eu tomei esse remédio durante 3 meses, né? Que era para diminuir essas erupções que saíam na pele. E era justamente da ansiedade. E aí, no 3º mês, eu falei, eu não vou mais tomar esse remédio. Mudei tudo. Atividade física, comecei a aprender a fazer meditação, aumentei a oração. E aí teve um dia que eu desafiei, eu não vou tomar esse remédio mais. Se eu morrer dormindo, morreu. E eu desafiei, fiz minha oração, meditação, e não tomei mais. Acordei viva, falei, não vou mais tomar esse remédio. Mas fiz todo o processo, academia, meditação, procurar ficar mais calma, ler mais, não assistir mais TV e tudo mais. E aí uma pergunta, eu tenho que observar isso? Para mim, eu estou curada, mas eu tenho que continuar observando isso, essa ansiedade, porque eu sou meia, né? Eu sou ansiosa mesmo. Eu tenho que continuar observando isso? Olha, essa pergunta posso responder aqui, Frota? Uhum. Não, fica à vontade, hoje é com você. Veja, né, Edilei, é importante saber que quando a gente adoece, a gente precisa, sim, olhar para dentro, mas precisa de ajuda. Porque se a gente adoeceu, porque a gente não está vendo. Então, a doença, a primeira informação que a doença te dá é dizer para você que você tem que ver que você não está vendo alguma coisa. Então, quem falou que é fazer atividade física vai resolver o teu problema? Você não está vendo, é só isso. Então, você tem que pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda e confiar na tua ajuda. Aí, a doutora Rita, que vai na semana que vem, aí se deu problema na pele, tem que pedir ajuda para ela. E uma crítica que eu faço aqui é que o médico tem que ter conhecimento disso, que talvez não tenha, né? Não tem tempo, a medicina está indo para um lugar aí que quer tratar aí todo mundo, né? Botar todo mundo dentro de um saco, tratar rápido,
temos acesso a médico agora, mas ninguém se preocupa com qualidade, ninguém se preocupa com formação. Isso é algo que é alarmante. Então, às vezes o paciente vai procurar ajuda e não recebe, né? Eu entendo, e ele fala, bom, se eu não estou recebendo ajuda, deixa eu fazer atividade física. E eu nem estou entendendo porque que me deram esse remédio, porque a pessoa nem me explicou, nem sabe nada de mim, olhou para minha pele, então eu entendo. Mas não pode fazer isso. Não pode aí estar doente, falar, eu vou matar a bola no peito, sair jogando. Tem que parar, pedir ajuda, falar, peraí, deixa eu passar numa dermatologista, pedir orientação para ela, uma dermatologista de confiança, se for a doença dermatológica, mas tem que procurar ajuda, tem que pedir ajuda. Não, ela falou, era urticária, é que eu nunca lembro o nome, urticária emocional. E eu não tive mais nada, depois disso sumiu, desapareceu, não voltou então... mais, não tem nenhum sintoma, nenhuma lesão, nenhuma vermelhidão, nem nada. E assim, eu não sei, supostamente, eu estou perguntando por causa disso, porque supostamente eu nunca mais senti nada, e até diminuir essa ansiedade que eu tinha, né? Então fez o caminho certo. Foi na médica, na dermatologista de confiança, que deve ser uma médica que olhou para esse ponto de vista psicossocial, psicossomático, falou, isso é estresse, isso é ansiedade. Vai aumentar a tua reserva psíquica, vai aumentar a tua resiliência. E aí fez o que a senhora seguiu a conduta médica, né? Foi olhar para si, foi cuidar de si. Então, consegui te entender agora. Fiz em termos, mas eu não fui no psiquiatra conforme ela mandou. Então, também seguiu 50% aí do cara. Mas está aqui no Dr. Frota, que é psiquiatra. Não conhecia o Dr. Frota ainda, né, Edileide, ou já? Não conhecia não, faz uns 7 anos isso. Então Agora não senti mais nada. Então eu estou perguntando por isso. Tenho que olhar para isso, porque para mim eu não sinto nada. Essa ansiedade, eu diminui muito, melhorou o sono, melhorou em tudo. Mas agora, só de estar sim. aqui, Edilene, já mostra aí que tem uma reserva psíquica, está buscando uma resiliência maior. Só de estar aqui. Isso já foi aí, seguiu a orientação dessa dermatologista, gostei dessa dermatologista. E está tentando aí olhar para algum lugar que não estava vendo antes. Tanto é que não pegou mais essa dermatite emocional. Mas só deixar claro aqui, pessoal, que a doença mostra que precisa de ajuda, tá bom? Se a gente está com alguma doença, a gente precisa buscar ajuda. Exato. É por isso, assim, os profissionais médicos que eu trago aqui, porque eles têm essa visão, né? Por exemplo, a doutora Rita, que vai vir semana que vem, ela tem essa visão, ela não olha para lesão, ela olha para a lesão como uma forma de enxergar o que está dentro, né? Então, porque esse é o olhar humano, né? O olhar realmente médico. Ou se tem uma questão emocional associada, claro, eu vou olhar para as questões físicas, perceber como que foi esse processo para chegar no corpo físico, e aí, consequentemente, o que mais pode ser feito para que isso não volte a acontecer novamente. Porque o remédio por si só pode até melhorar a lesão, mas se os aspectos emocionais não melhoram, a lesão volta, né? Ou pode voltar somatizada a partir de outras questões, né? Ou de outras condições que às vezes envolvem outras especialidades, vamos dizer assim, né? Por isso que para todos vocês assim que estão aqui, a gente fala, convida para cá, né? Convida para cá, porque os profissionais que eu trago por aqui, eles têm essa visão mais integrada do paciente. Então, a oportunidade, às vezes, de pessoas que estão aqui e falam assim, nossa, nenhum médico que eu passei nunca me falou que isso poderia ser isso. Né, e eu vejo que tem gente aí que está rasgando dinheiro com consultas, com remédios, com exames, e não olha para algo tão simples. E aqui a gente tem uma comunidade completamente gratuita para poder falar disso, trocar experiências, né? Então, assim, por isso que é importante trazer pessoas, porque olha quanta gente está por aí que pagaria para estar aqui, né? E não sabe que esse aqui existe. Então, e os exemplos seus são exemplos muito palpáveis daquilo que é o que a maioria das pessoas estão buscando.
né? Tratamentos que escutam o paciente, olham realmente para os seus sintomas e, consequentemente, tragam um tratamento mais amplo, que engloba mais coisas. Tá bom, minha querida? Hoje eu sugiro para vocês que as perguntas a gente dá essa focada aqui nas questões emocionais, psicológicas, neurológicas. Semana que vem tem a doutora Rita, tá? Aí as questões das lesões de pele, a gente trabalha com ela, tá bom? Vamos aqui, obrigado, minha querida Edileide, pela sua pergunta. Vamos agora para a pergunta da Lorena Barreto, tá? A manifestação física de uma dor vem de uma origem emocional inserida no campo sistêmico. A dor e a cura vêm de dentro, olhar para dentro. A medicina começa a trazer esse olhar integrativo. O desafio hoje, no meu ponto de vista, é multiplicar no coletivo metodologia prática para a gestão das emoções. Isso, acho que tem a questão da prática. Desenvolvimento, autorresponsabilidade, de que forma promover esse movimento nesse caos emocional que vivemos, potencializado pelas redes sociais e dissociações de imagem e comportamento. A pergunta dela é o seguinte: como que trazer, na sua visão, doutor Rubens, como que trazer dentro de uma questão prática, né, a gestão dessas emoções diante de um contexto caótico emocional que vivemos, até pelas hiperestimulações também, né, rede social, dissociação de imagem, comportamento, que naturalmente a gente sabe que vai levar para questões de dismorfismos, obesidade, transtorno alimentar. Como que você vê isso de uma forma prática para fazer a gestão das emoções nessa questão principalmente comparativa que ela está trazendo aqui, rede social, imagem e tudo mais? Eu queria que ela aparecesse aí para eu vê-la. Tá aí, Lorena? Cadê tu? Achei aqui a Lorena Barreto, né? Isso, a Lorena Barreto. Gente, estamos extrapolando todos os nossos números aqui de participantes online. Gratidão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Lorena? Bem-vinda, Lorena. Que bom Obrigada, te ver aqui, muito obrigada pelo convite. Ah, que linda. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Construa a sua pergunta aí para o Dr. Rubens, para ele poder contribuir com você. Sim, eu sou psicanalista clínica, com formação em doutorado pelo Instituto de Psicanálise de Boston, e eu fiz uma transição de carreira há 8 anos. Minha primeira profissão foi engenharia eletrônica, e eu travei aí durante quase 30 anos uma jornada no corporativo. E o corporativo me adoeceu. Eu tive 2 burnouts, eu tive um infarto com 48 anos. E essa busca por mim mesma, né, me levou realmente a essa jornada aí de transição de carreira. O que acontece? O que eu vejo hoje em consultório, né? Muita demanda emocional e muita comunicação massiva de mágicas potencializadas. 5 passos, 10 passos, 3 passos, e a vida não é feita de passos. A vida é feita de construção, né? A minha tese de doutorado foi culpa, medo e raiva. E quando eu estava discorrendo o doutorado, lá por 1 ano e meio, praticamente, eu pedi para minha orientadora para eu mudar para relacionamento. Porque eu senti que toda a origem está no relacionamento. E o relacionamento começa pela nossa origem sistêmica. Pai, mãe, avó, né? A origem sistêmica do ambiente socioeducativo, desenvolvimento familiar, para depois expandir, né, com as outras relações, a construção da relação consigo mesmo, e aí vem toda a jornada das emoções e todo esse peso emocional. Eu vejo, assim, que hoje Agora, tem Lorena, muito guru, muita gente falando um monte de coisa. Desculpa te interromper. Depois que você saiu do corporativo, você não infartou mais. Não, Deus me livre. Então, isso é interessante, né? Esse é um exemplo, né, que a Lorena está falando, ela está vindo num caminho aqui, ó.
Aí chegou a doença para falar, ó, não é o teu caminho, sai daí. Aí ela não saiu. Aí entrou em burnout, não saiu. Teve outro infarto. Aí o que estava inconsciente, né, o que ela não estava vendo, ela começou a ver, poxa, não dá mais para continuar nesse estresse aqui. Aí não infartou mais, está ajudando um monte de gente aí, está podendo, depois de expandir a consciência dela, né, expandir a consciência de outra pessoa. É um exemplo aí, né, acho que a tua pergunta, você já fez isso, você respondeu, você falou, né, palavra de ordem, como potencializar, expandir a consciência, autodesenvolvimento. Acho que é a tua história aí, né, Lorena? Acho que é o que você fez. Mas aumentou. Como que a gente pode transmutar essa minha experiência para o coletivo, para que as pessoas realmente saiam desse mito que principalmente essa maldição de Instagram traz, Lorena, dos 5 passos, 10 passos, que eu tenho pavor disso. Isso é cruel, né? O que os coachings falam que todo mundo faz igual, nada contra coaching, mas eu digo esses coaches que falam tantos passos, mágica, e se não está funcionando é culpa tua, porque você não fez direito. É cruel, porque tira a individualidade do ser humano, tira a subjetividade do ser humano. É como se aquele médico que a gente estava comentando que está com remédio igual para todo mundo. Tem médico que tem carimbo de remédio, de pirona, tantas gotas, vai carimbando. E se não resolveu, é culpa do paciente, que não tomou direito. Então, aumentar o nível de consciência, expandir a consciência, né? Trazer do inconsciente para a consciência, é difícil. Precisa de muito esforço, precisa de um autoconhecimento, precisa exercer a fé, precisa pedir ajuda. Então, é uma jornada muito individual. As pessoas nem sabem por onde começar, né, doutor? Esses 5 passos aí, esquece isso. Você já muda. As pessoas não sabem por onde começar. É isso que eu vejo. É isso que eu recebo todo dia no consultório. Uma charge muito legal, né? Tem 2 barraquinhas assim e fala. Mentiras acolhedoras ou verdades. Aí tá verdades reais. Aí. Tá 2 pessoas na fila da verdade e a fila cheia de mentiras acolhedoras. Esses 5 passos é fácil, todo mundo quer, mas não resolve nada. O que resolve mesmo é o que o Frota falou, é o autoconhecimento, é aí entrar nessa jornada aí da cura, da prevenção. Acho que é isso, né, Frota? Ou não? As emoções, como que... As emoções eu falo como se fosse a cobertura de um bolo, né? As emoções, assim como os pensamentos, esse campo subjetivo que existe entre nós, entre o nosso corpo físico e algo maior, é o que comunica realmente, é a forma que o que é espiritual, o que é da energia, tem de se comunicar com o nosso corpo. Para a gente sentir isso, perceber isso, olhar para isso. Sinais e sintomas são isso. Eu até me coloquei no áudio ontem da comunidade. Às vezes a gente não tem que esperar virar sinal, virar sintoma, virar doença para já começar a olhar para uma coisa. A gente não precisa esperar ficar doente para poder ter uma intervenção. As emoções é algo que a gente está o tempo todo entrando em contato com elas, porque é a forma que existe, eu diria que a espiritualidade tem para se manifestar presente no nosso corpo físico, a gente perceber e sentir isso. Pois, principalmente, se existem pessoas que têm um nível baixo de resiliência, né, dessa captação psíquica que o próprio Rubens falou, ela vai ter mais dificuldade, por exemplo, de entender que, por exemplo, provavelmente você também no seu consultório, Lorena, como o Rubens fala, quantas pessoas falam assim que chegam trazendo sinais e sintomas, quando você fala assim, poxa, mas você já olhou para isso, para essas emoções, para esses comportamentos? Ela fala, nossa, eu nunca imaginei que isso tinha a ver com isso. Eu não sabia, achava que essa doença era no corpo, que tinha começado porque, sei lá, porque é genético, porque as emoções, elas se transformam a partir de processos. E essa transformação de uma emoção,
de uma emoção de baixa vibração para uma emoção de alta vibração, começa, antes de mais nada, pela consciência de que a gente passa por todas elas, o nosso afeto modula, né? A gente experimenta emoções de alta e baixa vibração, mas existe um campo de modulação, de variação que é completamente saudável. Então a gente não só pode, como experimenta diversas emoções, todas as emoções, dentro de um campo saudável, né? Que isso dentro do campo psíquico é chamado de eutimia, né? O humor eutímico, ou seja, é a normalidade, é a nossa capacidade de demonstrar, sentir e receber afeto, né? Trocar afeto com o meio, com os outros, com a natureza, com a vida. Quando existe um julgamento de que isso é bom, isso é ruim, eu não devo sentir raiva, ou eu não posso sentir mágoa, ou eu não quero mais sentir, existe essa negação ou uma minimização do que está sendo sentido, ou como se fosse algo normal, ou a vida é assim mesmo, né? Burnout é normal, estressar é normal. A gente entra dentro de um campo em que essa negação gera uma repressão emocional, um bloqueio emocional. E a cura está na vazão das emoções. Não existe controle emocional. Porque a ideia de controlar as emoções, o cérebro entende como algo linear. Como se, tipo, eu quero ser constantemente feliz, constantemente em paz, constantemente em alegria. Não existe alegria constante, felicidade constante, porque não tem como a gente aprender se o nosso afeto não modular. Porque se a gente está alegre, a gente também vai aprendendo com a tristeza tem lição, a raiva tem lição, a ansiedade nos traz lições, os medos nos traz lições, assim como a transformação do medo em coragem, isso nada mais é do que a lição aprendida, né? Então eu vejo que os profissionais que lidam com seres humanos hoje têm que aprender principalmente a olhar para a sensibilidade desse ser humano, porque tem gente que é mais sensível, então ela vai ter experiências emocionais mais intensas que outras, né? Eu falo muito sobre as pessoas altamente sensíveis, as PAS, né? Pessoas altamente sensíveis, que têm respostas emocionais, tanto uma resposta aumentada ao estresse, como uma resposta emocional positiva também em relação às situações da vida. É tudo muito intenso. Assim como tem pessoas que são mais racionais, que ela vai ter dificuldade de modular esse afeto, de ir para o medo e se sentir bem dentro dele, ir para uma alegria e se sentir também satisfeito com isso. Eu vejo que os profissionais que estão nessa linha de frente para ajudar as pessoas nesse contato emocional, é muito importante ensinar que a habilidade nossa de sentir e perceber as emoções começa, antes de mais nada, da boa e genuína interpretação delas. Por exemplo, perdão não é aceitar qualquer coisa. Empatia não é pegar problema dos outros para a gente. Compaixão não é ter pena do outro e sobrecarregar a gente em relação ao outro. Sermos bondosos não quer dizer que eu abro mão de mim para cuidar do outro e prejudica a minha saúde por causa disso. Então, assim, eu vejo que começa principalmente da má interpretação das emoções e dentro das crenças que existem em relação a isso. Então, eu vejo que a condução disso primeiro vem a partir das boas informações, ensinar as pessoas, né? Provavelmente você vê isso também. Você pergunta à pessoa assim, mas você está com raiva de quê? Né? Ou você está ansioso, por que você sente essa ansiedade? Ou o que você entende como raiva? Ou o que você entende como medo? Você vai ver que o que muitas pessoas dizem, interpretam sobre isso, é muito equivocado. Elas sentem as emoções e não sabem nem o que é raiva. Elas acham que raiva é explosão, é brigar, é reagir. É a percepção de cada um, né, doutor? Exatamente. Agora, Frota, parabéns aí pela tua iniciativa de levar essa informação, né? De levar esse conhecimento aí. A gente tinha que levar isso para colegas, né, Frota? No futuro aí é uma possibilidade, mas é um privilégio aí participar dessa teu evento aí, porque tá faltando no meio médico, né?
Ano que vem eu tenho projetos para isso, já. A gente pode conversar também sobre isso. Muito bom. Isso esse conhecimento, né? Não só conhecimento, como essas práticas tem que começar a levar principalmente aonde o público está, né? Porque é natural as pessoas, quando estão doentes, procurarem quem médicos. Então, essa classe que atrai muitas pessoas, né? Elas têm que estar muito bem informadas sobre isso. Até, por exemplo, um médico fala assim, puxa, eu entendi o que essa pessoa sente. Deixa eu encaminhar para a Lorena, como psicanalista, para ela poder trabalhar isso melhor nessa pessoa, já que eu percebi isso, essa raiva gerando essa condição patológica nela e tudo. Essa linkagem, né? Que vem de uma sabedoria muito grande, de um olhar empático para o ser humano que está ali. Né? Então, isso, psicólogos, eu diria para o ensino, tanto o ensino de base, como desde as crianças, o ensino fundamental. Educação, né, doutor? Precisa institucionalizar a psicoeducação dos pais. Perfeito. No mundo, né? No mundo. Geral. Agora, Frota, eu estou vendo a pergunta aqui da Rosângela, ela falou que a queda do joelho caiu 2 vezes aí dentro de 5 meses. Você acha que dá para associar isso à psicossomática ou não? A queda. Olha, embora ela não tenha dito, mas eu imagino que geralmente pode ser aquela pessoa acelerada, que faz muito, não tem tempo de desacelerar, descansar, repousar, pausar, e a vida dá uma rasteira, literalmente, né? Agora você vai ficar quieta, não percebeu os sinais do corpo, né? Não percebeu os sinais da mente totalmente bagunçada, então a gente vai ter que te derrubar para ver se você fica quieta e começa a olhar para si. É isso, Rosângela? É uma possibilidade, né? É assim que às vezes a vida trata trata a gente, né? Para ver se a gente quieta. É o que você falou, né? Ela não estava vendo aí que estava acelerando demais, para não ver nem o degrau, né? Imagina quanto do ponto cego que ela estava. Exato. Está vendo muita coisa, né? Exato. É algo que vai dando aviso, né? A vida é difícil uma pessoa infartar de uma vez. Primeiro ela tem uma dor no peito, ela ignora. Ou primeiro ela tem um mal-estar gástrico, ignora. Ou primeiro ela bate na garagem um carro, ignora. Ou só tropeça. E ela vai continuando aí, como disse a Lorena, no inconsciente. Até ela expandir a consciência dela, talvez não... Trem-bala, doutor. Eu era um trem-bala. Eu era C-level no grupo de empresas. Então, resumo da ópera. A Rosângela aí pode falar para ela que se ela não está vendo nem o degrau, se caiu, tem que pedir ajuda, né? Tem que fazer aí uma análise, tem que tentar aí expandir a consciência para ver o que está inconsciente aí. Porque você ter tropeçado aí 2 vezes, machucado o joelho, porque até o degrau estava inconsciente. Você não estava aí no teu campo de visão. Deve ter outra coisa aí fora. E Rubens, como que você vê condições clínicas muito comuns no nosso meio, por exemplo, enxaquecas, né, dentro dessa psicossomática, assim como também, por exemplo, a paralisia de Bell, a paralisia facial periférica, essas paralisias periféricas, essas condições que a gente vê com mais naturalidade, né, com naturalidade entre aspas, né, com mais frequência. Como você enxerga? E às vezes a pessoa fala, eu tive um princípio de AVC, né? Como se fosse assim, tipo, teve um pouquinho e reverteu, né? Como que você vê essas condições e que podem perfeitamente levar, né, a acidentes vasculares cerebrais? Como você enxerga isso, essas queixas muito comuns de cefaleias e essas paralisias? Veja, né? A dor de cabeça é um sintoma que, se você for perguntar, fazer anamnese, ela vai falar assim, nas férias não dói. Ou então, dói menos nas férias. Ou, dói. Separa o casamento, não tem mais dor. Acabou a dor. A dor de cabeça é um órgão-alvo aí, né? Um órgão de choque muito frequente, muito comum. Ela quer dizer aí que tem um desconforto, a psique não está suportando. E é lógico, né? Tem aí que tomar medicação, tem que tratar, mas se só tomar remédio, só tratar,
tem o que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésico. Então, você tratou a dor, mas não resolveu o problema. Tomou analgésico. Se você toma mais de 10 vezes analgésico por mês, ou seja, uma vez a cada 3 dias, se em vez de tratar a sua dor, você ganhou uma nova doença, que é uma cefaleia por abuso de analgésico. Aí o gatilho que era o estresse, o gatilho que era o marido ou a esposa, o gatilho que era o pai, a mãe, o filho, o vizinho. Agora, como você não foi lá e resolveu esse problema, agora, além de manter esse gatilho, você tem o gatilho porque a dor, porque você está com abuso de analgésico. Então, você ganhou 2 doenças. O que eu estou querendo dizer com isso, Frota, é que tem que tratar, né? O paciente está com dor de cabeça, mas ele tem que saber que é um tratamento paliativo. Paralisia de Bell, essas doenças neurológicas. Paralisia de Bell é uma doença autoimune, todo mundo tem o vírus da herpes, mas aparece na boca quando está com a imunidade baixa. E vai ver por que está com a imunidade baixa, é porque está passando por algum estresse emocional, não está conseguindo dormir, não está se alimentando bem, ou está andando a 1000 por hora, aí tropeçando nos degraus, e não está não está vendo alguma coisa. Então, acho que a neurologia, eu fui estudar doença psicossomática, porque a neurologia acho que é um órgão de choque aí, talvez o principal órgão de choque para a somatização. Ótimo. Eu também percebo isso como excesso de pensar demais nas enxaquecas, né? Como você falou, internaliza aqui demais, mas não coloca para fora. Não faz aquilo que às vezes o coração está pedindo e acumula informação aqui e vai tentando levar a vida. Interessante isso, né, o que você está falando, porque é muito interessante, porque é exatamente isso, né? Você exigiu de um órgão demais. Então, o cara que bebe muito vai exigir muito do fígado. Então, ele vai ter um problema de fígado. Agora, a pessoa que pensa muito, né, esse excesso de conflitos, o órgão de choque acaba sendo, né, o cérebro aí. É interessante isso, concordo com você, acho que você tem razão. Ok. Pessoal maravilhoso, temos mais alguma pergunta para o Dr. Rubens? Já nós já vamos encerrar aqui a nossa aula maravilhosa. Lembrando que ele é de São Paulo, né? Quem é de São Paulo, ele atende em Moema, eu vou passar o contato dele, o material dele também, né? Os slides eu vou encaminhar no nosso grupo, na nossa comunidade. Ele também faz atendimento online. Vou passar todos os contatos para isso, para quem é um neurologista diferenciado. Minha querida Cleide, seja bem-vinda. Pode se desmutar, por favor, e fazer sua pergunta. Boa noite, doutores, tudo bem? Eu sou professora de ensino médio há 17 anos. É isso que aprendi a fazer, não me imagino fazendo outra coisa. Mas por vezes, eu me incomodo bastante. E aí eu fico pensando que, na verdade, a nossa profissão é uma profissão bem ingrata, porque ela, por muito tempo, tu passa lidando com a pior fase da vida do ser humano, que é a época da adolescência, dos conflitos, né? Então, eu fico, às vezes, pensando, continuo fazendo isso, porque muitas vezes eu me vejo muito cansada, exausta, mas também foi isso que eu aprendi a fazer, é isso que eu sei fazer, é essa minha profissão. Como saber que eu não estou somatizando alguma coisa? Há 2 meses atrás, por 2 meses, eu tive muita dor no meu ombro direito, toda a região. Aí eu fui fazendo fisioterapia, pilates, também outras terapias, e melhorou. E como saber que eu não estou somatizando alguma coisa pior, vamos dizer assim? Bom, vou responder essa, Frota. Cleide, é interessante entender que você está somatizando, né? Agora, não pode ser um tratamento como se fosse uma medicação sair do teu trabalho. Porque, de novo, né? Se está somatizando, porque é alguma coisa que você não está vendo. Como no caso da Lorena ali, era o trabalho dela. No teu caso, não tem uma receita de bolo para você sair do seu trabalho. Talvez você tenha aí um ponto cego que você não está vendo, é que você não consegue botar limite. E você não vai botar limite nos seus alunos, você vai falar, vou sair então, e porque o problema é da aula, que é ingrato, os alunos estão numa fase difícil, mas às vezes a doença é a tua falta de colocar limite. E aí você vai sair da escola,
só que tua mãe está te perturbando lá, e você não bota limite na tua mãe, ou tua vizinha, ou teu marido, ou teu filho, e aí você vai continuar com a doença, só que aí você ainda vai ficar mais dependente, ou ainda não vai ter essa possibilidade de... Poxa, eu acho que a profissão mais importante do mundo é professor, né? Que tem mais impacto, aí não importa se aqui no Brasil não é valorizado. Importa é que você tem que ir lá tendo aí essa reserva psíquica, essa fé, que você tem uma possibilidade de mudar a vida das crianças ali, como talvez nem o pai nem a mãe tenham, porque o pai e a mãe às vezes não tem a reserva psíquica, não tem a formação que você tem. Então, talvez, né, se você gosta de ser professor, ou se você não gosta, né, aí você sai fora, não gosto de fazer isso, não sou feliz dando aula. Agora, se você está saindo porque os alunos são chatos, você vai encontrar gente chata em toda a outra profissão. Só que pelo menos o aluno você tem aí uma certa autoridade. Só que aí você vai ter que botar o teu limite. Se você for para outra profissão, não conseguindo lidar com criança, você vai para outra profissão, imagina lidar com um colega, que é mais chato ainda, com o chefe. Então, talvez, aqui a gente está, eu não te conheço, né? Estamos falando aqui solto. O Prota me falou que era uma conversa aqui que a gente podia falar livre aqui, né? Com Então, falando certeza. livre. Talvez, no seu caso, sair da escola seja mais um sintoma da doença do que uma solução. Então, seria um remédio que vai dar mais efeito colateral do que vai te tratar. Você pode até te dar um alívio no começo. Nossa, saí, estou livre. Mas, longitudinalmente, a longo prazo, você está cavando buraco. Porque você não está resolvendo o teu problema, que é não saber colocar limite. Então, não sei se você deve sair ou ficar. Se você não gosta, sai. Mas se você está querendo sair porque as crianças não têm limite, é só colocar limite nelas. Aí depois que te mandarem embora da escola, porque você coloca limite nelas, o problema é deles. Você pelo menos fez sua parte, me mandaram embora. Mas você não... É que tem vários fatores assim, eu me desfiz do casamento, mas não me desfiz do casamento do concurso público, né? E lido com os adolescentes, e aí, vamos dizer assim, existe sempre muita brecha para eles. Eu tenho que trabalhar a minha resiliência, realmente. Eu não entendi o que você falou do casamento, desculpa. Assim, vamos dizer assim, eu tinha duas situações, vamos dizer que eram situações que eu me questionava, né, sobre profissão e sobre o casamento. Aí o casamento eu consegui terminar ele. E a profissão, eu sinto que eu gosto muito da minha profissão, mas eu me sinto cansada ultimamente. Você gostava do teu ex-marido? Gostava por um tempo. Depois então, não mais. Talvez você vai fazer a mesma coisa, vai dar murro em ponta de faca. Está te dando problema, em vez de você ir lá e se fortalecer e resolver esse problema e botar limite, você separou do casamento, gostando da pessoa, pelo que eu entendi, né? Agora, você gosta da outra profissão, você vai sair também porque você não consegue botar limite. Então, é algo que talvez seja você aí, tem um ponto cego, um ponto fraco que você não está vendo e está resolvendo de uma forma aí de a culpa é do outro, a culpa é dos alunos, da sociedade, do marido, mas é algo que você está permitindo aí que eles transformem a tua profissão no inferno, ou permitiu de alguma forma aí que teu marido... Eu não sei o teu caso, eu não conheço teu ex-marido, mas assim, talvez antes de terminar, né, precisa lutar, se você gosta da tua profissão, não deixar um monte de pirralho ali, abrir mão do que você gosta, fazer se abrir mão do que você gosta. Botar os teus limites, porque senão fica insuportável. Aí você não bota limite, não bota limite, não bota limite. Uma hora você tem que sair da profissão, terminar o casamento, mas buscar lutar aí, fortalecer. Acho que você já está fazendo isso aqui. Mas se é uma rotina sua desistir, se é algo que você faz frequentemente, que é o seu natural aí, talvez seja melhor pensar outra vez. Mas você falou que não, né? Então, no seu caso, talvez tenha que entender aí porque que você quer desistir de algo que você gosta. E tem uma questão que eu posso complementar aqui para você também, Cleide, que às vezes não por que, assim como você, por que tem muita gente, principalmente nesse momento que a gente está vendo, que ama o que faz, mas ainda assim, por exemplo, de burnout, quem tem esgotamento, mesmo amando o que faz.
Pode ser questão de limite? Também. Às vezes tem a questão com fazer as pazes com o trabalho. Mas eu falo com o trabalho como uma energia, né? Não é com a escola, por exemplo, entendeu? Mas às vezes o que você talvez cresceu ou que aprendeu sobre o trabalho, ou você pode ter percebido, ou visto, ou sentido muitas questões ligadas ao trabalho como algo... o trabalho é algo que é sacrificante, o trabalho é algo que é cansativo, o trabalho é algo que explora as pessoas. Pode ter questões que você aprendeu, que foi ensinado, às vezes, sobre o trabalho, e o trabalho é uma bênção, é aquilo que a gente é uma oportunidade de a gente colocar a nossa missão de alma, a nossa vocação, as nossas virtudes, independente do caos que seja. Mas quando a gente faz as pazes com o trabalho, com a energia do trabalho, o que você está falando para o universo? Eu estou pronta para receber coisas maravilhosas na minha vida. Porque eu amo o meu talento, eu amo o meu trabalho. E essa ideia, essa coisa maluquice que me ensinaram que trabalho é coisa de sacrifício, que eu prefiro, eu não vejo a hora de chegar ao final de semana, ou de que aqueles alunos não vejam a hora de sair dessa turma logo, de alguma maneira, aí a gente fala, é uma negação emocional, é como se o ambiente moldasse as suas emoções, assim como o ambiente, a escola em si, você não vai mudar o sistema educacional. Mas não deixe com que a pessoa ou um sistema determine, não dá poder para que isso determine como você vai se sentir. Se coloque, né, se posicione, coloque amor no que você está fazendo. Que aí pode ser das duas uma, ou, de fato, esse amor que você coloca nisso, a partir da fazendo as pazes com o trabalho, com a energia do trabalho, você consegue mudar o seu ambiente. Ou o universo te coloca em algo muito maior e melhor. Porque, de fato, sair, mudar, nunca mais quero ir nesse lugar, nunca mais quero saber dessa pessoa, é uma forma de fazer, Deus coloca a lição, assim, é aqui que está a sua resiliência, a sua capacidade de mostrar o seu verdadeiro trabalho. Trabalhar com amor, trazer amor para aquilo que você faz, porque desafiador vai ser de qualquer forma, em qualquer profissão, e aí a gente aprende a amar verdadeiramente quem somos, e aí, a partir disso, executamos muito bem o que fazemos. Perfeito? Obrigada. De nada, amada. Obrigado pela sua pergunta. Se eu não me engano, acho que a Lorena não levantou a mão, mas não sei se ela saiu. Aí a gente pode... Ela tá aqui. Aí? Eu caí, mas eu voltei. Aê! A vida aí caiu, levantou. Eu posso contribuir com a Cleide? Vocês me dão permissão? Claro, fica à vontade. Cleide, esse sentimento que você, esse momento que você está vivendo, né, com o trabalho, da relação com o trabalho, da sua entrega, eu já passei por isso e é muito comum na vida da gente, né? A minha sugestão para você é olhar para essa gestão emocional e criar protocolos de proteção emocional, né? E isso, o que vai te balizar, te direcionar para isso, é a terapia, né? Se vocês me permitirem, depois, doutor Ricardo, eu posso encaminhar para sua validação um e-book que eu desenvolvi sobre detox emocional. Uhum. Foram 4 aulas online que eu dei, e depois eu elaborei um e-book para essa turma, né? E eu encaminho para o senhor valida, vê se faz sentido, e eu deixo à disposição aqui para todos os membros do grupo poderem acessar. Maravilhosa, agradecemos a contribuição e a sua colaboração. Né? É um guia emocional, né? Eu acho que trazer direção para como trabalhar as emoções. Agora, isso é valioso. Pronto, só agradecer, viu, a Cleide ter se posicionado aí, né, aberto uma questão.
acho que ajuda todo mundo que está assistindo aí a pensar, né? Mas será que eu estou somatizando? Outro dia eu também ia sentir dor. Então, Cleide, independente da sua resposta, aí você já está expandindo a tua consciência. Você já está vendo que você não vê alguma coisa. Só nisso, só ver que você não vê, você já está vendo muita coisa. Só abrir, mas será que eu você já está vendo muita coisa. Aí você pega 1% do que eu falei, pega mais 1% do que o Frota falou, e vai aí chegando aí na tua história. Mas não tem receita de bolo. Você vai ter que sofrer para chegar nessa conclusão. Porque se fosse fácil, você não precisava esconder, teu inconsciente não precisava esconder. Ia ser bem claro aí. Mas você está no caminho certo, Cleide. Está chegando aí na tua resposta. Mas não é simples assim, viu? Ah, vou sair, vou ficar. É algo aí que é mais inconsciente. Uma hora a chave vira. Uma hora a chave vira. E aí tudo vai fazer sentido por você ter passado por isso. E que são ciclos, né? Uma hora isso acaba. É aquela coisa da roda da fortuna, né? Eu tenho uma boa notícia e uma notícia para você. Aí fala, qual que é a boa notícia? Tudo um dia acaba, né? E qual que é a notícia ruim? Que tudo um dia acaba, né? Assim, ou seja, ainda tudo vai acabar, mas tudo também vai ter um recomeço também, né? No novo ciclo vai ter outros desafios, vai ter outras coisas que vai colocar qualquer um de nós aqui em estado de vulnerabilidade. Só que quanto mais a gente cresce, né, ganha esse coeficiente psicológico, que o Dr. Rubens falou muito, ao próximo ciclo, isso afeta menos a gente. Porque a gente tem mais força, mais coragem, que é a transformação, é a alquimia das emoções. Mais resiliência. Mais resiliência é uma coraça a mais que você tem a ponto do próximo desafio não te machucar, mas sim te desafiar. Né? E as coisas naturalmente vão acontecendo, e aí chega um estado de paz, de completude, você fala, a vida é sobre isso, e assim vai ser até o final do último dia da minha vida, e que a minha alma vai ser contemplada com uma evolução muito grande, e experimentar o céu na terra. Agora, Frota, nesses minutinhos que faltam, dá para alguém mais fazer uma pergunta, não do ponto de vista teórico, que eu acho que teórico aqui a gente já se estendeu, mas Sim. do ponto de vista pessoal aí, algo que está vivendo, que possa abrir, porque se alguém fizer isso, que nem a Cleide fez, foi muito corajosa, aí eu acho que pode ajudar outras pessoas. Fica mais... Fica mais palpável, né? A gente falou bastante de teoria. Alguém quer abrir alguma coisa aí, alguma pergunta pessoal? Sim, eu, Giselma. Oi, minha querida, pode falar, então. De novo. Então, não é sobre mim, né? É sobre minha irmã. Eu sempre trago aqui, quando a questão é psicossomática, é sobre minha irmã, que ela tem esquizofrenia. Então, aí eu faço 2 leituras sobre a vida dela. A primeira é que pode vir a ser de cunho espiritual. A segunda leitura é que, de repente, pode ser uma fuga, né? A fuga da realidade. E aí ela cria um mundo paralelo. De repente, ela não está se encaixando nessa nossa realidade, nessa nossa sociedade, por algum motivo, e ela cria um mundo só dela. Aí eu queria saber se faz sentido isso que eu penso ou nada a ver. Gisela, eu vou dar minha resposta aqui, não especificamente, né, da pergunta, porque não estou vendo ela, não conheço. Mas eu vou dar uma resposta baseado aí em como se fosse uma doença aí neurodegenerativa, né? A esquizofrenia tem um componente de degeneração, tem um componente hereditário, um componente de ambiente, um componente genético. Mas não tem um gene da esquizofrenia, não tem. Mas a gente vê famílias aí que tem alguns pacientes, eles não têm um gene definido. Tem alguns marcadores autoimunes que também já foram provados aí que tem uma relação com a esquizofrenia. Agora, até onde a medicina sabe, pode ser que tenha outras experiências, mas a informação que eu tenho, até onde a medicina sabe, a esquizofrenia, de fato, doença esquizofrenia, ela não tem cura, né? Não é uma doença que se cura. Então, você pode até tratar de uma forma que o paciente se adapte, que goste, pode até procurar algo inconsciente, mas tem que tratar bem os sintomas, tem que tomar remédio.
Não adianta, ótimo tratar espiritualmente, maravilhoso, acolhimento familiar, faz toda a diferença no prognóstico, mas tem que tratar. Agora, a causa, se você falar que ela não se adapta ou que é espiritual, ninguém é contra. Ninguém pode provar contra, porque ninguém sabe a causa do ponto. Não tem um gene, não tem, fulano fez isso e ficou esquizofrênico, pegou um vírus e ficou. Então, eu não sei te responder qualquer causa, mas o tratamento pode ser holístico, multidisciplinar, mas tem que tomar remédio. Sim, ela já faz acompanhamento psiquiátrico, já toma os remédios dela. Mas é Tem que ela to- vive no mundo dela, no mundo paralelo. O Frota tem bastante experiência, né, Frota, com psicose, pode falar aí até, né, Sim. Frota? Não sei se é bem por aí ou se você vê de um outro ponto de vista. A primeira aula da nossa comunidade, eu acho que a Nanda até compartilhou, não foi a Nanda no grupo agora à noite, né? Que é sobre da loucura ao transe, né? Eu falei, né? Foi a primeira aula que eu dei na nossa comunidade, tem quase uns 2 meses. E não foi? Eu trouxe esse viés espiritual. Eu lembro. É claro que sim, eu não posso chegar e falar, é isso, com certeza é isso. Na verdade, ninguém tem certeza de nada, entendeu? A medicina, então, a medicina fala que tem uma teoria dopaminérgica, que de fato se aplica, mas não é a causa. O que é essa teoria dopaminérgica? Deficiência em receptores de dopamina. Né, o esquizofrenia, e aí acumula-se dopamina. E o que se sabe, por exemplo, excesso de dopamina, níveis cada vez mais altos de dopamina, tira a pessoa da realidade. Tira de fato. O espírito psicótico, ele dá uma enxugada nessa dopamina, a pessoa dá uma centrada. Você consegue trazer a pessoa para a realidade. Nem que seja parcialmente, mas consegue, entendeu? De fato, existe esse componente dopaminérgico. Isso é fato, isso é bem comprovado. Mas se a gente vai para o âmbito espiritual, aí aquela aula explica que tem a questão das personalidades subconscientes, que são de outras vidas e tem interferência, personalidade de obsessores. Então, assim, tem um componente espiritual e tem esse componente dopaminérgico. Por exemplo, esquizofrenias graves, por que o paciente esquizofrênico fuma muito? É uma tentativa de ter dopamina, mas a pessoa está no receptor. Se não tem receptor ou está deficiente, não vai ligar a dopamina e não vai fazer ação. Então a pessoa vai continuar fumando. Não sei se sua irmã fuma muito, né? Não, ela não fuma nada, mas ela tem compulsão por comida. É. Come pouco, mas come várias vezes, a toda hora, a todo momento. Que pode ser efeito do remédio também, que pode aumentar o apetite, como também é comum o esquizofrênico ter uma grande compulsão em busca de dopamina. Bem além do que normalmente quem não tem uma doença grave como essa, não chega a tais níveis de excessos, né? Então, assim, é ainda algo a ser mais estudado, mensurado, trago com mais responsabilidade, mas eu sugiro você assistir de novo essa aula que está no meu canal do YouTube, né? Porque a loucura que, entre aspas, não é necessariamente uma coisa ruim, né? Mas pode ser perfeitamente manifestação, né, de interferências dessas personalidades, de que em outras vidas, por N razões, pode estar interferindo nessa como forma de resolver. É semelhante a gente pegar o presente e o passado. Como é que a gente resolve os problemas do presente? A gente olha para o passado, né, e faz diferente. A gente olha para o nosso passado e vê que aquilo não funcionou, eu tenho um trauma, eu vou olhar para o meu presente e executar algo para que aquilo seja resolvido e aconteça de maneira diferente. É semelhante um pouco a gente fala de vidas passadas nessa. Eu não posso repetir os mesmos atos que eu fiz nisso, porque eu vou perpetuar o problema.
E dentro da esquizofrenia, dentro dos estudos que eu faço de espiritualidade, mediunidade, de psicotranse, tem estudos, inclusive, feitos por um psiquiatra chamado Dr. Eliezer, que mostra que, às vezes, essas interferências dessas vozes, visões, alucinações e tudo mais, podem ser perfeitamente uma interferência de outras personalidades que predominam nessa personalidade dominante nessa vida. Aí elas falam mais do que essa personalidade atual, entendeu? Tem mais interferência. Então, se ela vive um universo paralelo, provavelmente ela está vivendo ainda essas outras vidas, está vivendo lá no passado. Tem que trazer ela para o presente. E aí, muitas vezes, como que faz isso? Aí tem estudos em cima de psicotranse e mediunidade. A mediunidade, ela faz a captação da energia da doença. Os médiuns tiram a energia dessa doença, até ter o esvaziamento completo da loucura. É mais ou menos por aí. Que, de fato, começa a se observar, que a pessoa começa a vir mais para o presente, para o estado de presença, para essa personalidade que ela tem nessa vida, que é a que importa realmente, né? E aí a gente, né, é por aí, tá? À medida que, claro, por isso que é interessante essa comunidade, à medida que eu for avançando também nesses estudos, e eu posso fazer recomendações de livros para vocês também, a gente pode trazer isso com mais detalhes. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte, não tem como afirmar 100% de nada, mas e muitas vezes, por que às vezes o remédio se faz necessário? Porque enquanto não tiver a vazão e a resolução dessas personalidades, a pessoa pode manifestar nessa vida, nessa personalidade, manifestações agressivas, né, insônia, comportamentos inadequados, e uma disfuncionalidade muito grande, não trabalha, não se relaciona, que às vezes o medicamento deixa a pessoa mais calma, mais centrada, tira ela do risco, ou até mesmo do risco que pode colocar a vida da família, das pessoas em volta. Então, eu falo tudo com prudência. Tá bom, maravilhosa do meu coração 5Ds. Obrigado, agradeço muito. Passamos uns minutinhos, mas tudo bem, isso acontece. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Essa aula fica gravada. Amanhã já vai estar disponível no canal do YouTube, lá na nossa comunidade. Amanhã também eu compartilho com vocês o material do Dr. Rubens, né, que ele trouxe aqui para vocês, embora ele não compartilhou, mas no grupo vai ficar para vocês o contato dele e tudo que for necessário para que, enfim, quem desejar realmente entrar em contato com ele. Meu querido e amigo Dr. Rubens, agradeço demais a sua participação, a sua colaboração, por estar aqui hoje com a gente. É uma honra e é sempre muita alegria para mim ter você aqui por perto. E suas considerações finais. Não, Frota, muito obrigado, viu? É um privilégio, uma honra aqui participar da comunidade. Foi um bate-papo muito, muito gostoso, espero que tenha sido proveitoso para todos que estão assistindo. E, Gleide, depois você conta aqui para a gente o que significava a tua dor, viu? Da onde que vinha aí, qual que era o significado dela. E que cada um pense aí nas suas dores, né? O que quer dizer, para não tomar só um analgésico, né, Frota? Porque senão a dor piora. Exato. Então tá bom, amado 5Ds. Um beijo para vocês. Boa noite maravilhosa. Obrigada, maravilhosa aula. Obrigada. E quinta-feira que vem, não percam a aula com a doutora Rita Vidigal, diretamente do Maranhão, uma das sumidades, principalmente em hanseníase, mas ela tem essa visão muito holística, integrativa, emocional sobre as doenças da pele, tá? Então, venham com a gente, chamem pessoas, convidem para entrar na nossa comunidade e fazer as suas perguntas na semana que vem, tá bom? Estarei falando diretamente do Fórum do Amanhã em Tiradentes, na quinta-feira da semana que vem. Farei 2 palestras lá, inclusive uma sobre espiritualidade e outra sobre saúde mental sem remédio. Eu vou compartilhar no grupo o link do YouTube do Fórum do Amanhã, porque aí vocês podem acompanhar as minhas palestras ao vivo, que eu vou fazer lá de Tiradentes. Tá bom? Um beijo para vocês.